mas eu vou fazer. Eu vou pedir para a gente sentar mais aqui no meio. Sabe assim, se vocês não se importarem, quem estiver aí no cantinho, a gente pede se vocês não se importarem, mas é claro, né, gente, que mesmo se importando, eu quero que vocês venham. Então, estou sendo franca. Vamos sentar aqui no meio, para que a gente... Fica melhor, né? Para quem está aqui na frente, fica muito melhor. E aí a gente se sente mais juntinho. Se vocês quiserem, quem está chegando agora, sentar aqui também, ó, no meio, para a gente ficar todo mundo junto, vai ficar melhor para todo mundo. Ok? Acho que o pessoal do louvor também vai preferir, não vai? Muito. Não é só eu, não. Não é só eu que estou preferindo, não. Que bom que a gente conseguiu estar aqui hoje, né? E que bom que você escolheu estar aqui hoje. A gente estava aí fazendo um teste com uma ligação telefônica de outro lugar bem distante, que daqui a pouquinho vocês vão saber onde. Mas nós vamos começar esse culto lendo Salmos 126, versículo de 1 a 3. Já preciso do óculos, então já estou aqui com o meu instrumento. Lá está escrito assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. É tão bom ser como os que sonham, não é? Sonhar é tão importante. E o versículo 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos, e se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. É isso, nós estamos alegres. Nós reconhecemos que grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. E é por isso que nós convidamos vocês para estar aqui hoje com a gente. Vamos orar, vamos entregar esse culto ao Senhor? Queria pedir para o pastor Pedro fazer essa oração, iniciando aí oficialmente o nosso culto. Amém. Vamos orar então. Ó Senhor, nós te rendemos graças em razão da tua doce e poderosa presença entre nós. Queremos dizer, Senhor, que nós te amamos. Tu és o motivo, tu és o centro, tu és a razão última. Tu és a nossa alegria, a fonte das fontes. É por isso que estamos aqui. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos cativou. Muito obrigado porque Jesus Cristo nos atraiu pela sua cruz. E hoje nós podemos ter, por causa do sangue dessa cruz, Senhor, ter acesso ao teu coração. Podemos também ter acesso ao coração dos nossos irmãos. Oh, que alegria estarmos aqui em comunidade. Muito obrigado por esse ministério. Muito obrigado, Senhor, pelo culto que iremos te prestar. Senhor, que tudo que fizermos, que cada acorde, que cada palavra, que cada testemunho possa nos abençoar, mas, sobretudo, te glorificar. Então, que tu sejas o centro da nossa adoração, o centro do nosso louvor, e que os nossos olhares estejam colocados em ti, Senhor. Recebe nossa alegria, recebe nosso culto. Oramos por causa de Jesus. Amém. Amém. Você está vendo aí um pessoal vestido de mundo aí, né? Se você não sabe, nós fazemos parte da equipe do Ministério Together. Eu sou a Luciene, mas depois você vai ter a oportunidade de conhecer todo mundo e conhecer um pouquinho mais do que nós fazemos por aí. Nós queremos compartilhar com você o que temos feito. Mas, nesse momento, a gente vai adorar o Senhor através das músicas. O Paulinho está aqui com a gente, né? Um privilégio, um grande parceiro, né? Um grande companheiro de estrada. E aí o pessoal da Igreja Batista Betel, que é a igreja que nos recebe, que abre a casa para a gente hoje, está aí para fazer uma parceria com ele. Vamos adorar o Senhor? Amém, aleluia. Boa noite, irmãos, boa noite a todos. Muita alegria que a gente está aqui. Como já falei, né? Bom, Luciene falou, a gente tem uma parceria de algum tempo aí lá com o Together, né? Especialmente no Cracadi. A nossa filha Raquel fez parte do Cracadi. Temos aqui irmãos queridos, os meninos estão crescendo, hein? Meu Deus, o tempo passou. E a gente vê o quanto que o Cracadi foi importante na vida da Raquel, com certeza dos meninos também, né? Para formar esse caráter missionário, essa visão de reino e de fato, experimentar, vivenciar, né? Fazer missões. A
Judéia, Samaria, até os confins da terra. Né? Foi mais ou menos isso que eles fizeram, né? Que eles fazem. Então, é muito lindo isso. Quero agradecer demais a equipe da igreja. A gente de manhã teve um ensaio super gostoso aqui. E eu acho que vai ser um tempo muito bom aqui. Eu estou com uma expectativa muito boa. A gente tem um tempo de louvor gostoso aqui, junto com esses irmãos preciosos e com vocês também. Vamos lá? Se você quiser ficar de pé...
Vamos fazer essa oração. A gente começou reconhecendo a bondade de Deus, essa maravilha que é. A Leca me fala, quando a gente está discutindo coisa, né, às vezes com Raquel na mesa, falando sobre Instagram, esse negócio todo, essa coisa de mídias sociais, de seguidores, a Leca sempre vira e fala assim, porque o perfil da Leca, ela é mais desligada do Instagram do que eu sou. Então, assim, ela quase não vê o Instagram dela. Aí ela falou assim, gente, eu só tenho 2 seguidores, bondade e misericórdia. Eu acho isso lindo. Então, que seja a nossa oração, né, diante dessa realidade que a gente vive, que a gente pode viver, aqueles que conhecem o Senhor Jesus e que experimentaram um reino, que vivem um reino de Deus, a gente orar, né, pedindo ao Senhor que nos refine. Uma vez a gente estava fazendo uma oração, lá um tempão atrás do Rebanhão, eu comecei a orar, falei assim, prova a gente, me prova, porque eu quero que você me conheça, eu quero... Aí a Adriana, a esposa do Carlinhos, falou assim, Paulinho, para de orar esse negócio, senão depois Deus vai mandar aprovação e você vai se arrepender. Mas é isso, né? O Senhor espera que a gente peça a Ele, né? Que a gente prove, né, o nosso amor por Ele. Né? Amém? Assim como o fogo prova o ouro. Né? Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me honrar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me honrar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Não deixe meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, com seu amor, acende o fogo outra vez. Acende o fogo outra vez. Acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo outra vez. Outra vez.
Deus. Eu queria rapidamente saudar vocês aqui. A gente cantar uma música. Não sei se o pessoal vai conseguir me acompanhar aqui, mas é simplesinho aqui. Mas é importante a gente se saudar, né? Eu não vi ninguém se abraçar ainda aqui. Então, agora você vai chegar para os irmãos do lado e falar assim: a paz do Senhor. Tá bom? E a gente vai cantar uma música que chama A Paz do Senhor, que é uma música do Ribonhão. É facinho. Tem a letra aí. Obrigado, minha irmã. A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e para você. O amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo esse amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. As promessas do Senhor duram para sempre. As promessas do Senhor duram para sempre. E Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, mas o amor é eterno. Eterno como Deus, o nosso Pai. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. A situação. A situação. Obrigado, meu irmão. A paz do Senhor para vocês, para todos nós. Amém. Agora a gente vai cantar uma música que eu gosto muito, porque é uma música que mostra. Gente, um dia desse eu estava ouvindo uma pregação que me causou foi assim maravilhoso ver. Quando Jesus cura, né, faz uma série de curas, ele vem descendo com uma multidão que já vinha acompanhando ele, e ele se encontra no vale com uma outra multidão que vinha trazendo um féretro, um cortejo fúnebre. E ali ele cura aquela pessoa. E de uma multidão triste, juntam-se as duas numa grande multidão glorificando a Deus. E depois, lá no Apocalipse, no capítulo 8, fala daquela grande multidão que está debaixo do trono, né? Aquilo tem sido assim maravilhoso a gente ver como o Senhor está preparando essa multidão, como Ele já vem trazendo, né, desde quando Jesus chegou e quando Jesus voltar, essa grande multidão, né, uma multidão que é muito além daqueles 144 mil, né? É uma grande multidão que não se pode contar, né? Isso é maravilhoso, porque nós somos parte dessa multidão. E a minha oração tem sido: Senhor, eu quero fazer parte dessa multidão. Eu quero estar ali debaixo do trono do Senhor quando aquilo acontecer. Amém? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas
queremos consagrar e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Aleluia. O Senhor falou que na oração do Pai Nosso, que a gente orasse pela vinda do reino dele. Então, esse cântico que a gente vai cantar agora, ele fala sobre isso. A gente deve pedir que o reino de Deus venha sempre. E Jesus falou que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus que a gente deve orar, que a gente deve clamar para que ele venha, é esse reino, é o reino do Evangelho de Jesus, não do Evangelho do reino. E não desse monte de evangelhos que estão por aí, né, que muitas vezes a gente confunde as coisas. Né? Tem tantos, como Paulo vem em todas as cartas de Paulo, em todos os apóstolos, vem chamando atenção para isso, para os falsos ensinos, para os falsos mestres. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso e orar para que o reino de Deus, o reino que é acima de partidos políticos, de preferências pessoais, é o reino de Cristo. Aquele reino quando Simão pegou a espada para cortar a orelha do soldado na hora de prender Jesus, ele falou assim: Simão, embainha a tua espada. Esse é o reino de Deus. É o reino da contracultura, do absurdo total diante desse século. É o reino cara, tudo que a gente pensa hoje, as tendências do mundo, o reino de Deus é a contracultura. Esse é o reino de Deus que a gente deve orar para que ele venha. Amém? Sobre nós, teu reino,
nossas obras mostrem o mover da tua mão. Como o sal que dá sabor à luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre o monte. Venha sobre nós. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre o monte. Natália, eu queria falar um negócio pra você. Aquela viradinha é a melhor coisa dessa música. Obrigado. Ô, gente, que bênção, que maravilha. Você é uma banda dessa, gente, é a melhor coisa do mundo. Você não faz ideia como é bom. Espetáculo. Obrigado, meus irmãos. Eu queria cantar a última música dessa parte junto com vocês. Uma música que eu gosto muito dela, porque acho que ela tem tudo a ver com esse momento aqui. É uma música antiga, dos Vencedores por Cristo, e eu curto demais. Bom, eu não sei, o pessoal que fala assim, esse povo da Rede, eu sou da Igreja Batista Redenção, da Rede, logo ali do outro lado, ali na Concórdia, né, Rogério? Na Lequinha, vamos aqui. O Neuber e a Natália já foram de lá, né? Então a gente já tocou junto lá há muito tempo, né? Por muitos anos. E então a gente se sente super em casa aqui. Mas a gente já canta muitas músicas antigas lá, né? A gente é meio assim, dinossaurico lá. Mas eu gosto muito dessa música porque ela tem tudo a ver com isso que a gente está fazendo aqui nesse momento. Então, por isso que eu separei essa música para a gente cantar juntos, tá bom? Quem não sabe, a gente vai aprender. Ela é facinha, mas é bem legal de cantar. Vamos lá. Evangelho proclamai por toda a terra, proclamai por todas as nações, proclamai o poder que do alto vem até os confins da terra, o Evangelho proclamai por toda a terra.
Amém? Podemos falar amém para essas palavras? Amém? Glória a Deus. Tem uma coisa nessa música que fala assim: mais do que palavras, uma ordem a receber, né? Essa é a letra, né? Eu sempre canto mais do que palavras, uma ordem a obedecer. Porque eu acho que mais do que receber uma ordem, porque todo mundo pode receber uma ordem, né? Mas nem todo mundo obedece essa ordem. Então, que a gente se lembra quando for cantar essa música, uma ordem a receber, tá bom, a gente já recebeu a ordem, né? Agora é obedecer e vamos lá, vamos fazer, né? E, bom, eu estou falando aqui, gente, na verdade, eu tinha que ouvir vocês, porque quem faz são vocês, né? Quem faz é o Together, quem tem feito uma obra maravilhosa, e a gente fica muito feliz pelos frutos que tem né, surtido aí. Muito obrigado. Gente, eu acho que esse momento eu queria chamar aqui a dirigente, a Lu. Obrigado. Obrigado por esse auxílio luxuoso, como diz Luiz Melodia, auxílio luxuoso de uma banda dessa espetacular. Obrigado. É isso, né? É tão gostoso a gente adorar o Senhor. E com músicas antigas. Muito bom, muito bom. E assim, foi legal que ele falou, vamos cumprimentar, e pegou uma música antiga, que a paz do Senhor é bem antiga, tá, Paulinho? E aí ele saiu para cumprimentar, viu um tanto de amigo antigo também, né? Que delícia poder abraçar vocês. Que bom que vocês estão aqui. É muito gostoso a gente poder dividir com vocês o que nós temos feito. E aí, olha só, a gente cantou aqui, a gente tem que prestar atenção no que a gente canta, porque está saindo da nossa boca. Da primeira música, uma das coisas que a gente cantou foi: entrego tudo a ti. Você cantou isso? Você está entregando? Na segunda música, a gente cantou: não deixe o amor se esfriar. Você quer mesmo que o amor não se esfrie? Você pediu isso cantando. Depois a gente cantou a paz do Senhor, a gente teve a oportunidade de cumprimentar todo mundo. A gente cantou: e a nós só nos cabe tudo dedicar, tudo. Entendeu a palavra tudo? Ela é pequenininha, mas ela é enorme no seu sentido. Faz brilhar em nós a tua luz. Para que será que é para fazer brilhar a luz do Senhor em nós? É para a gente ficar escondidinho, quietinho? Acho que não. E a gente terminou com uma: ide por todo mundo. Então, a gente tem que sempre prestar atenção no que a gente está cantando, o que a gente está declarando sobre a nossa vida. E como a gente está falando sobre ide por todo mundo, Jennifer, você está preparada? Eu já estou preparada aqui. Nós vamos pelo mundo agora, porque tem gente que a gente estava testando, quem estava aqui antes já viu que a gente testou o som. Olha, está chamando, o telefone está tocando. Esse telefone está tocando em algum lugar do mundo bem distante daqui. Onde será que esse telefone está tocando? Ó, Esther. Oi, Esther. Alô. Alô. Você está ouvindo a gente? Alô, estou ouvindo. Que ótimo. Estou ouvindo você. Oi, Esther, o pessoal aqui quer saber onde você está. Vou contar para vocês. Estou bem pertinho. Pertinho de quem, Esther? O coração de Deus bate também. Conta pra gente, então, Esther. Estou em Guiné-Bissau. Gente, Guiné-Bissau, ao vivo e a cores. Ela está lá e está falando com a gente. Esther, quantas horas são aí? Aqui já são 23 horas e 30 minutos. Gente, quase meia-noite. Já trabalhamos o dia todo hoje. E a gente estava aqui querendo te ouvir. E você aí acordada, esperando a gente te telefonar, né, Esther? É a vida como ela Exatamente. É. É isso. É isso que a gente faz, né, Esther? Vou deixar você falar. Não vou te interromper. Conta para o povo o que você está fazendo aí e como que faz para participar disso, ok? Então, pessoal, eu podia estar aí com vocês agora essa noite, nessa linda reunião do missionário. Eu cheguei aqui em Guiné-Bissau dia 13, junto com mais 4 amigos, formamos uma equipe e estamos servindo aqui ao Senhor, servindo as pessoas do Guiné-Bissau, nas aldeias, num posto de saúde, fazendo visitas nos lares e tendo comunhão com os irmãos e vendo o mover agir de Deus nessas terras de cá. E sabe que você também consegue fazer isso junto comigo ou junto com outro líder da Together? Em 2026, nós vamos ter várias viagens
se você pode fazer parte de uma equipe da Together. E para fazer isso, um dos passos, você pode participar conosco do Querigma em outubro. E é a porta de entrada para você viver essa linda jornada de missões pelo mundo. Topa aceitar esse convite? Vocês topam, gente? Pode responder que ela vai escutar lá em Guiné-Bissau. O pessoal aqui acho que vai topar, Esther. Tá fácil o trabalho por aí? Olha, Já dá fácil para não imaginar. é, mas é bom, vale a pena. O que você tem de dificuldade, você tem de recompensador no sorriso, no olhar de uma criança. Hoje à tarde, a gente atendeu a várias mães num posto de saúde e uma das mães levou 5 mangas. E como ela viu que todo mundo da equipe gostou da manga, ela voltou na casa dela, que não é perto, trouxe um de manga de presente como gratidão pelo trabalho nosso. Ninguém pediu, ninguém falou nada, mas quando ela viu a gente pegando a manga e chupando essa manga, ela ficou tão feliz porque ela achou que a gente não ia aceitar ou não ia usar. E foi e buscou mais. Então, quando a gente vê esse sorriso de gratidão e recebe cada abraço de pessoas que você pensaria que nunca ia se encontrar, isso faz a jornada valer a pena. Então, a dificuldade não é nada perto de um coração que precisa de ser amparado e cuidado. Vem também, você pode fazer parte disso, vai ser muito bom, eu te garanto. Eu assino embaixo, viu, Esther? Também acho que vai ser bom. E vou te fazer uma última pergunta. Quantas pessoas estão aí com você? A sua equipe, né, é composta de quantas pessoas? A minha equipe é composta de mais 4 além de mim. A gente tem uma médica, que é a Érica Monteiro, e a Marlise, que é enfermeira e ajudaram no atendimento do posto de saúde. A gente tem o pastor Rogério, que é da cidade de São Paulo, e ele trabalha na área de família e intercessão. E nós temos a Kátia Carleto, que é da cidade de Montanha, que é uma mulher multiuso, ela faz de tudo um pouco, e tem eu, e juntos a gente está somando forças para poder apoiar o trabalho do pastor Beto e da Gastônia aqui no Guiné-Bissau e servir a essas pessoas. Amém, Esther. Nós queremos que Deus continue abençoando vocês, tá? Continue sustentando vocês aí. Sabemos que vocês já enfrentaram dificuldades para chegar aí, mas o nosso Deus é grande e a vitória está garantida. Não se esqueça disso, ok? Verdade. A gente vai deixar você dormir. Verdade. A gente vai deixar você dormir. Você quer despedir do pessoal? Tá bom, pessoal. Eu acho que vai ser projetado um vídeo do que a gente fez hoje à tarde com uma tabanca. Observa bem o olhar medroso das mães no início da filmagem e depois o largo sorriso que elas estão dando para você aí. Eu quero te desafiar a ir em algum lugar do mundo e experimentar e receber um sorriso como esse que nós recebemos hoje à tarde, tá? Aproveitem essa reunião e eu vou dormir que amanhã bem cedo nós vamos para uma outra tabanca para adorar a Deus junto com os nossos irmãos. Obrigada, Esther. Tchau para você. Boa noite. Dá tchau para ela, gente. Tchau. Vai dar para ela ver. Aí, pode colocar o vídeo que ela mandou para compartilhar, porque é isso que a gente faz. E a gente tem uma alegria tremenda em dividir com vocês o que a gente faz. A essência do Ministério Together. Tá bom, tá bom. É porque é assim mesmo, gente. Quem sabe faz ao vivo, né, Jennifer?
Vocês estão muito bem equipados aí? Eu sou a Esther PV2, sou líder do Ministério Together e estou aqui em Guiné-Bissau, juntamente com uma equipe, e estamos servindo ao Senhor aqui, servindo as pessoas nesse posto. Eu sou a Esther PV2, sou líder do Ministério Together e estou aqui em Guiné-Bissau, juntamente com uma equipe, e estamos servindo ao Senhor aqui, servindo as pessoas nesse posto de saúde. É um grande desafio servir a Deus em missões, porque requer de nós renúncias e sacrifícios. Mas vale a pena, porque eu vou te mostrar. Hoje você está participando do Missionar. E para estar aqui com a gente, a porta de entrada é participar do Querigma. Então nós queremos te dizer o seguinte: vem fazer Missões Together! Muito bom. Que bom, né, gente? Hoje isso é possível, né? Nas viagens de Paulo, lá muito tempo atrás, isso não era possível, né? Ele poder compartilhar o que estava acontecendo. Mas isso é o que o Ministério Together faz. A gente se importa com o outro. E hoje lá estão trabalhando nesse posto de saúde que está sendo inaugurado. Tiveram dificuldades? Sim, ainda estão com dificuldades, né? Porque a gente já, na entrada, já teve problema com equipamentos que eram necessários lá e que não chegaram lá. Elas estão tendo que trabalhar com o que tem. E é assim. Né? Mas, graças a Deus, elas são instrumentos do Senhor e estão ali para isso. Mas não é só em Guiné-Bissau que a gente vai, não. Eu vou chamar o Odair aqui, porque o Odair, em janeiro, foi lá para São Tomé e Príncipe. Estava numa equipe aí que o Eudes também estava, né? Então, ele vai contar para vocês um pouquinho, tá? Tá claro? Não é para pregar 3 pontos. É um pouquinho do que você viveu lá. O que foi mais importante para você lá? Conta aí, divide com o pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou o Odair Pascoal. Eu tenho 65 anos e há mais de 50 anos que eu sou convertido ao Senhor Jesus. Eu quero falar para você hoje que você pode fazer missões mesmo depois de 60 anos. Missões a gente já faz aqui. Vocês já fazem. Mas algo mais, em outras culturas, em outras realidades. Nós cantamos aqui, tua bondade me seguirá, me seguirá. Eu estou aqui pela bondade e misericórdia do Senhor, para contar o que Deus fez por mim, através de mim, nessa viagem. Primeira viagem minha na África. E eu não fui sozinho, fui com uma equipe maravilhosa, liderada por um líder, Eudes. E acompanhada por uma mulher maravilhosa, minha esposa. Eu fui com minha esposa, hein, Caine? Eu quero ficar, fica aqui, viu? Mas é rapidinho. Meus irmãos, eu lutei muitos anos por uma viagem missionária. Eu conheço o Ministério Together há mais de 20 anos. A minha esposa já tem mais de 10 anos que ela viaja. E depois que nós nos aposentamos, nós falamos assim, agora nós vamos mudar. Nós vamos fazer as coisas juntos. E nós fizemos. Não só viagem missionária, mas na igreja nós estamos fazendo juntos. Os ministérios que nós estamos participando é juntos. Isso foi coisa nossa. Isso não quer dizer que você não possa fazer separado, né? Mas eu quero dizer que nós fomos para São Tomé e Príncipe, um país pequenininho, 200 mil habitantes. Duas ilhas, formadas de São Tomé e outra ilha, Príncipe. Nós fomos lá fazer trabalhos com crianças, né? Com mulheres, foram Eni e outra senhora também, fizemos trabalho com crianças. Os homens, nós fizemos um trabalho
capacitação de liderança da igreja, né? E nós também fizemos um encontro com jovens e adolescentes, e foi marcante para mim, porque eu pude ministrar e falar do meu testemunho de vida àqueles adolescentes. Eu me reportei aquele tempo, com 12 anos de idade, eu me entreguei ao Senhor Jesus. E coloquei todos os meus sonhos nas mãos do Senhor Jesus, e Ele concretizou todos os meus sonhos. Eu pude falar para eles: a vocês, sei que vocês têm sonhos, então entregue no Senhor, às mãos do Senhor Jesus, Ele fará. Aqueles meninos, aquelas crianças que não têm perspectiva nenhuma de sair daquela vila. Nós fomos trabalhar numa Vila Santa Catarina, a uns 40 quilômetros da capital, São Tomé. Muito pobre. Uma natureza magnífica, que é uma ilha em pleno Oceano Atlântico. Lindo, 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 mas uma pobreza muito grande, né? E eu pude falar para aqueles jovens: eu também saí de uma família pobre, muito pobre, não tinha o que comer. E Deus honrou a minha vida porque eu fui fiel ao Senhor. Então, seja fiéis ao Senhor. Eu pude compartilhar, eu saí daqui para compartilhar isso lá com eles. Irmãos, foi uma experiência marcante na minha vida. Mais de 50 anos de convertidos. Mas é uma experiência inigualável. Eu sei que vocês têm experiências aqui. Eu também tive e tenho. Mas como essas que nós passamos juntos, não é, Eni? Lá em São Tomé e Príncipe. Então, eu te convido, né, a fazer isso também, né? Saia da mesmice, às vezes, né? A gente fica tão acostumado, né, com nossos ministérios, nossa igreja. Parece que é só isso. Mas talvez Deus tenha algo mais. Tem experiências maiores para você. E aí fala assim: eu não posso, né? Mas nós podemos, viu? Deus abençoa, Deus supre aquilo que nós queremos fazer na obra dele, Ele supre. Ele vai primeiro, né? Ele vai, ajeita todas as coisas lá, prepara todas as coisas, e nós vamos. E lá nós somos recebidos. Uma coisa que eu admirei muito, irmãos, naquela pobreza, naquela situação, eles têm pessoas, uma igreja que louva o Senhor, tem crianças que louvam o Senhor, tem servos do Senhor ali, que não reclamam, não pedem nada, mas estava ali na igreja, domingo de manhã, domingo à noite, ou sábado à noite, louvando a Deus com toda gratidão, com toda alegria, numa situação de tristeza, mas estavam ali porque estavam adorando o nosso Deus, né, o nosso Deus. Então, eu aprendi muito com eles, de agradecer e louvar a Deus em todas as circunstâncias. E olha, as circunstâncias que a gente passa aqui não é nem nada comparado àqueles que estão vivendo lá, né? Foi isso que nós vivemos lá. Então, você que é mais adulto, né, aí, faça essa experiência. E, se possível, vá com a sua esposa. Mas, se não for possível, né, a Luciene e o Eudes têm ido, mas separados, né? Mas um dia vocês vão juntos também, né? Deus abençoe, viu? Obrigado. Gente, acho que eu amedrontei ele mesmo com o tempo, né? Ele gastou 5 minutos, mas eu quero fazer só uma perguntinha para ele. Porque o Odair tem muita experiência profissional ligada a saneamento básico. E o que você viu lá relacionado a isso? Foi joia? Estava tudo sob controle, do jeitinho que você vê aqui? Eu fui impactado também sobre isso, né? Na área profissional, quando a gente trabalha nessa área e faz um trabalho de sistema de abastecimento de água na localidade, seja qual for, ela muda completamente. Você trata a água, distribui uma água de qualidade, você coleta o esgoto, trata o esgoto, né? Você muda a realidade, assim, visível, da rua, do bairro, da cidade. E ali não tem nada, irmãos. Não tem água encanada, não tem. Eu fui na casa do pastor, e a casa do pastor é uma das melhores casas de lá. E não tinha água. Né? Tinha que buscar água na bica, lá longe. Né? E sabe, eles estão lá. E nós tivemos a oportunidade de falar com um líder da localidade lá, uma espécie de vereador da localidade. E falamos dessa necessidade, né, de estar trabalhando nessa área de saneamento básico, para dar saúde, né,
aquelas crianças, aquelas mulheres, né? Então, foi impactante para mim também nessa área, né? Mas orar a Deus, que Deus levante os líderes de lá, os governantes, né, que tem essa visão de dar saneamento básico, que é o mínimo que a gente pode ter com saúde. Obrigada por dividir isso com a gente, porque a gente tem tanto e às vezes reclama, né? A vida deles é tão mais limitada. Agora, o Odair começou falando que se pode fazer missões com 60 anos. Mas a gente pode fazer missões com 70 anos também, não pode? Bela, conta pra gente se é possível fazer missões lá longe. Claro, gente, é possível fazer missões aqui perto também, tá? Mas eu quero saber para onde que você foi, mas eu quero que você conte para o povo quantos anos você tem. Nesse caso, não é falta de educação, tá, gente? Minha mãe me deu educação, sou educadinha sim. Mas é porque é tão legal saber a idade da Bela e o que ela faz, que ela tem que contar para vocês. Pessoal, boa noite. Eu sou Bela, eu sou líder em treinamento do Ministério Together e tenho andado por aí, né? Caminhado por aí na obediência ao chamado do Senhor. Não que eu ache que eu já estou pronta. Eu sempre vou querer aprontar mais, querer ficar melhor, querer aprender mais para fazer. E o Senhor tem me levado para lugares. E eu sempre, na minha época de adolescente, até uns 20, 30, 40, eu sempre pensei que quem fazia missões eram os homens e que eles iam para o seminário, eles estudavam e eles iam colocar o pé na estrada para fazer missões. Mas o Senhor Deus me chamou naquilo que eu mais amo fazer. Ele me chamou para fazer o que eu gosto. Caminhada de oração, para cuidar, para falar com mulheres, né, para orientar, para ensinar elas ganharem a vida, fazendo alguma coisa que eu ensino para elas. No meu caso, eu ensino a fazer sabão, eu fui para o Mali para fazer isso, né? Chegamos no Mali e a primeira clínica que a gente fez tinha umas 48 mulheres sedentas querendo aprender a fazer o sabão para elas ganharem dinheiro para sustentarem suas famílias. E eu fui ali para isso. Então, aí, às vezes, você fala assim, eu não sei fazer nada, não. Eu também achava que eu não sabia, não. Na verdade, eu continuo não sabendo ainda, mas procurando aprender cada vez mais para servir o Senhor. E eu tive o privilégio esse ano de fazer 70 anos no campo. Gente, foi bom demais. Eu quase morri lá no Senegal de susto, mas valeu a pena, né? Até a gente ir para o Mali. E no Mali é uma situação de pobreza bem extrema, né? Também não tem esgoto, mas o pessoal é muito animado. Gente, que coisa mais linda, aquelas mulheres ali querendo aprender. Não tinha ninguém ali falando, me dá, eu quero aprender para eu fazer. E eu me senti útil ali, ensinando elas a fazerem sabão. Então, no Mali, eu fiz lá na Tabanca, lá. É Tabanca mesmo que fala, Lu? Village. Foi no Village e depois eu fiz também numa outra igreja que a Miriam reúne, a esposa do missionário, e eu fui para lá. E uma coisa que me impactou demais lá foi uma menina, uma moça. Ela não era crente, ela estava lá no meio do pessoal, ela era muçulmana, e ela falou para mim assim, por que você veio? Por que você veio para cá? Fazer o que você veio aqui, saiu de sua casa para você vir para cá? Eu falei, eu vim aqui para te conhecer, para te dar um abraço e para ensinar você a fazer o sabão. E ela ficou encantada com isso. Então, às vezes, a gente acha que nós fazemos pouco, mas a gente faz aquilo que está na nossa mão, a gente faz com amor e com carinho. E eu tinha 10 anos atrás, eu tinha ido no Mali, e eu voltei dessa vez. E eu disse que eu não ia lá no Mali mais, mas o Senhor me chamou, me capacitou, proveu para mim. Aí você pergunta assim, não, você tem dinheiro, né, Bela? Tem não. Eu não tenho não. Mas se você me perguntar no aeroporto, você está precisando de algum dinheiro? Eu falo, não estou. Deus supre todas as nossas necessidades. O que você precisa de fazer? Senhor, eu estou à disposição. Eu quero ir. E Deus tem me levado por aí afora, caminhado, né?
Para esse mundo aí de meu Deus, para falar do amor dele. Depois que eu termino de fazer o sabão, eu falo com as pessoas, mesmo sendo do mundo muçulmano, gente, eu falo, esse sabão vai lavar a sua roupa, vai limpar a sua casa, vai desencardir os seus panos de prato. Mas eu conheço uma pessoa que vai lavar seu coração. E o nome dele é Jesus Cristo. Então, eu posso testemunhar de Jesus com aquilo que eu gosto de fazer. E Deus tem me usado para fazer isso. E eu sou muito grata ao Ministério Together, porque foi por causa dele que eu estou experimentando esse ir. Porque eu achava que eu não podia. Não era para mim. Mas tem sido para mim. Né? Tem sido para mim o ID. Deus me chamou, me convocou para que eu fosse. E eu vou indo no meu bairro, na minha igreja, eu vou indo aqui no Brasil e por aí afora. Paulinho, pode ir chegando. Eu quero só reforçar com vocês uma coisa. A gente está aqui contando experiências de pessoas que foi com 60 anos, com 70 anos, mas você não precisa esperar você ter 60 anos para ir. Você não precisa. Eu tenho 54. Eu não esperei. Os meninos, Paulinho contou aqui já, da Raquel. Raquel foi com, ela devia ter 9 anos, né? Era 9 ou 10. E ela foi. Você também pode ir. Você também pode fazer parte disso. Vamos adorar mais um pouco? Meus irmãos, que coisa linda. Eu ouvi 2 testemunhos aqui que me impactaram bastante. Eu também sou formado na área de engenharia. E lembrei agora que o meu trabalho de fim de curso na faculdade foi o sistema separador de esgoto sanitário. Falei, caramba, em quase 40 anos de formado, estou aí lutando, batalhando, né, para ganhar o pão, né? Como diz o Salmo, né? Aqueles que lutam para ganhar o pão, mas o Senhor os dá enquanto dormem, né? E isso é maravilhoso, porque assim a gente acumula muita experiência, mas estou aí servindo vários projetos aí, já construí alguns projetos importantes para o Brasil, mas isso que você falou ali, meu irmão, me deixou impactado. Realmente a gente precisa canalizar os nossos conhecimentos, naquilo que a gente sabe fazer, para a obra do Senhor, né? Então, eu estou um pouquinho atrás de você, estou com 62, faço 63 agora. Ainda não pensei em aposentar, ainda não deu para pensar nisso, mas é um caminho interessante, né, que o Senhor pode estar mostrando. Eu fiquei muito impactado. E com essa história que a Bela contou também, realmente é muito lindo isso, a gente poder ver que poucas coisas, né, que a gente faça podem fazer diferença na vida de muita gente. Eu queria cantar uma música que... Bom, eu vou fazer algumas músicas aqui. Eu sou convertido há muitos anos e eu tive a oportunidade, o privilégio de andar com um cara que se converteu no Desafio Jovem de São Paulo, de Brasília, aliás, depois do de São Paulo. Ele teve 2 fases. Ele vinha das drogas, ele começou a traficar para poder se manter. Era um músico, um poeta, e nessa história dele, né, ele foi preso por conta foi preso com drogas e foi transferido para uma delegacia. Tal, quando ele ia ser transferido para a penitenciária, alguma coisa aconteceu que ele foi encaminhado para um Desafio Jovem de Brasília, e lá ele conheceu Jesus Cristo. E passou uma fase difícil na conversão dele, mas quando ele se converteu, ele realmente dedicou a vida dele, todo o talento que ele tinha para a honra e glória de Jesus. E era uma pessoa incrível, um sujeito estranhíssimo para os padrões dos anos 70, 80, especialmente dentro da igreja. O cara andava com um macacão, uma camisa aberta, o cabelo todo desgrenhado, mas era uma pessoa transformada. Eu nunca vi um cara assim, que orava tanto, que jejuava tanto, que buscava tanto a Jesus e que tinha tanto poder quando ele abria a Bíblia. Ele não tinha uma formação, ele era recém-convertido. Ele tinha uma capacidade de contextualizar os textos bíblicos e pregar. E eu comecei a andar com ele, e a gente começou a tocar juntos. E
E nisso foi, né, começou a história do Rebanhão, e o Janires era uma pessoa que realmente me impactou muito na vida dele, porque os meus valores foram todos virados de cabeça para baixo, assim, né? Andar com ele foi uma experiência bacana, muito maravilhosa. E o melhor lugar que a gente gostava de estar é em cima de uma carroceria de caminhão, de um palco feito de caixote de feira. A gente improvisava para poder cantar e tocar as músicas que a gente estava, né, pregando o nome de Jesus Cristo, pregando o Evangelho. E isso era no Rio de Janeiro, muita coisa aconteceu. A gente conheceu algumas pessoas. Tinha a irmã Helena Brandão, que era aquela atriz Darlene Glória. Ela se converteu. Ela fez um filme chamado Toda Nudez Será Castigada. E uns anos depois ela se converteu. E ela casou com o pastor Marcos e começou a pregar o Evangelho num teatro lá em Copacabana. E era um serviço maravilhoso. A gente tocava junto com ela e o pastor Marcos, e ela dava o testemunho, o pastor Marcos pregava, e a gente cantava e tocava. E muita gente se converteu ali. Então, a gente teve muitas experiências interessantes. Teve um outro movimento também muito legal, chamava Vinho Novo, que era de um casal de músicos. Eles eram brasileiros, moravam na França, tocavam lá, tocavam e cantavam. E eles conheceram Jesus e se converteram, que começaram um trabalho também num teatro, chamando músicos da noite para tocar no culto com eles. Então, eles faziam culto, chamavam os músicos iam andando com eles ali, caminhando, e muitos se converteram. E foi um trabalho lindo, chamava Vinho Novo. E, como fruto desse trabalho, teve uma pessoa que chamava Edson Lobo e Tita, esse casal. Depois a Wanda Sá, que era ex-esposa do Edu Lobo, é uma pessoa da Bossa Nova, né, de muito tempo, gravou várias canções, e uma pessoa muito talentosa. E acabou que ela foi ser nossa irmã na Comunidade de Jesus, né? Eu e Leca tivemos a oportunidade de, inclusive, estudar violão com ela. E foi assim, uma experiência maravilhosa. E tem essa música aqui que a Wanda gostava de tocar, e que é da Tita e do Edson, e também do João Donato, que era um grande músico e muito conhecido, morreu alguns anos atrás, que teve uma experiência com Jesus também. E nessa fase, eles compuseram essa música aqui que eu vou cantar para vocês. Essa música é fruto desse trabalho do Vinho Novo. A gente conheceu vários músicos que se converteram por causa desse trabalho e morreram. Alguns morreram de AIDS, tal, porque já foi aquele período da AIDS, né? Um dos músicos, o Cláudio Caribera, um baterista formado na Berkeley, o cara sabia tudo de harmonia, o cara era um gênio. E ele, quando ele se converteu, ele assumiu o Evangelho mesmo, mas ele já estava doente com AIDS e morreu depois de alguns anos. Mas foi um testemunho maravilhoso, cara, que ele dava de ter encontrado Jesus. E a gente tem tido outros. A gente tem recente aqui o exemplo do Telo Borges, que foi convidado para ir numa noite lá no Som do Céu, cantar as músicas do Clube da Esquina. Quando ele chegou lá, a galera que estava lá cantava junto com ele. Ele falou assim: cara, como assim? Esse povo crente, achei que crente era tudo um monte de gente chata. Tá aqui. E ele se converteu, ficou tão impressionado com aquilo que ele se converteu, entregou o caminho dele a Jesus. Outro dia eu estava lendo o testemunho dele na revista do Ultimato, ele falando isso. Então, assim, Deus tem feito coisas maravilhosas em várias áreas, né, em vários ambientes, vários aspectos, várias áreas, né? Bom, eu estou falando demais, eu quero tocar aqui um pouquinho para vocês. Com tanta água no mundo, os meus olhos já não podem ver essa gente morrendo de sede, com tanta água pra beber. Não é a água do poço, também não é a do mar, é água transformada em vinho. Sua sede ela pode matar, ressecado da água da vida, coração já faz tempo parado. Vem beber dessa fonte da vida que jorra por todo lado. Navega nesse mar sem medo, nadando vai até o fundo, que essa água transformada em vinho é a melhor água do mundo. Enchente da água da vida, pode tudo se alagar. Alaga meu coração, de amor eu vou transbordar. Alaga meu coração,
de amor eu vou transbordar. Alaga meu coração, de amor eu vou transbordar. Alaga meu coração, de amor eu vou transbordar. Com tanta água no mundo, os meus olhos já não podem ver essa gente morrendo de sede, com tanta água pra beber. Não é a água do poço, também não é a do mar. É água transformada em vinho, sua sede ela pode matar. Ressecado da água da vida, coração já faz tempo parado. Vem beber dessa fonte da vida que jorra por todo lado. Navega nesse mar sem medo, nadando vai até o fundo. Essa água transformada em vinho é a melhor água do mundo. Enchente da água da vida, pode tudo se alagar. Alaga meu coração, de amor eu vou transbordar. Alaga meu coração, de amor eu vou transbordar. Essa aqui era do Janeiros. Essa música era proibida. A gente não podia cantar na igreja. Aliás, a gente não cantava, o povo que pedia. Mas ela é banida das igrejas, né? Porque nesse tempo, tocar baião e com bateria na igreja era proibido, gente. E a gente foi muito perseguido. Mas o Carlinhos me mandou um vídeo essa semana. Ele foi convidado para um evento de pastores lá na Baixada Fluminense com 600 pastores. Aí ele começou a cantar essa música. O povo cantou de pé junto com ele, foi lindo, maravilhoso. Então é assim, ó. Acho que se você conhece, pode cantar junto. Minha vida que era muito louca, só falta correr atrás de avião, Mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração. Eu era magro que dava dó, meu paletó listado era de uma lista só. Mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração, inundou o meu coração. Sem Jesus Cristo é impossível se viver nesse mundão. Até parece que as pessoas estão morando no sertão. É faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e canhões. Até parece que as faculdades só tá formando lampiões. E lampião e lamparina, vela acesa e candeeiro nunca vai salvar ninguém, ainda se vai gastar dinheiro. E o dinheiro anda mais curto do que perna de cobra. Filosofia de malandro, no bolso ele farta e nunca sobra. E o que tá fartando de amor, tá sobrando iniquidades. Todo mundo se odiando pelas ruas e nas ruas da cidade. Se essas ruas fossem minhas, eu pregava cartaz, eu comprava um spray, escrevinhava nelas todas Jesus is on your way. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu.
Então, essa música tem uma história, né? A gente cantou ela em muitos lugares, para muita gente, em vários lugares, no meio da rua. A gente não, onde tinha uma gambiarra para ligar uma energia elétrica e subia num caixote, a gente estava lá, né? O pedestal era de cabo de vassoura, o violão era preso com um pedaço de fio, era tudo improvisado. Mas o importante era fazer, né? Eu lembro que foi um tempo maravilhoso e muitas pessoas, né, entregaram a Jesus a vida, ouvindo o testemunho do Janires, ouvindo essas músicas, né? Bom, eu queria cantar uma música aqui que fala de realidades, né? E é uma poesia que o Janires fez e eu gosto muito de cantar ela. Atrás desse monte tem uma cidade com casinhas brancas, casarões, moças nos portões, velhos nas janelas. E a velha Maria Fumaça descansa na praça, escutando a bandinha tocar valsas e canções pros corações dos jovens namorados. Atrás desse monte tem uma cidade com crianças no meio da rua, brincando com a lua, contando segredos. E os velhinhos nas bancas de jardim assistem ao fim de mais uma tarde. Atrás dessa fumaça tem uma realidade, casinhas brancas, pichadas, palavrões, pecados nos portões, fracassos nas janelas. E a velha Maria Fumaça assiste as desgraças no meio da praça. E a bandinha faz o fundo musical para mais um funeral de quem cansou de viver. Atrás dessa fumaça tem uma realidade, polícias e ladrões, trancas nos portões, grades nas janelas. E os velhinhos bêbados nos bancos de jardim assistem seu fim. Atrás desse mundo tem uma cidade, Jesus Cristo quem construiu quando subiu naquela cruz e o caminho nos ensinou. O amor é o amor, lá 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 é, 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 lá é. Quando criança sonhei ser Flash Gordon, Super-Homem, Robin Hood ou até o rei dos contos de fada, que ser ídolo no grupo de rock, o mocinho num filme de cowboy. Como doeu, ensinaram-me a sonhar, mas desertaram quando um dia acordei e descobri que moro num país da América do Sul, cheio de super-homens voando e bebendo de boteco em boteco. E os ídolos seduzem as meninas e os mocinhos e bandidos se matando nas esquinas. Ah, como dói saber que não é sonho de criança o
que vai pelo país. Mas sei que um dia o Rei Jesus vai voltar para buscar o seu povo. E os que foram lavados no seu sangue vão com ele nas nuvens se encontrar. Como sou feliz em saber que não é sonho nem loucura o que a Bíblia diz. Amém. Eu queria cantar uma palavra de encorajamento. Uma música que o Janires fez para o Alex Dias Ribeiro. O Alex era um piloto, chegou na Fórmula 1, ele era um piloto de Fórmula 3. Eu me lembro que eu era garoto, eu gostava muito de automobilismo, de carro, essas coisas. E eu virei fã do Alex, porque o Alex era um cara que... Ele era da Igreja Cristo Salva, lá de São Paulo, do tio Cássio. E depois eu vinha conhecê-lo, né? A gente começou a andar juntos com o Rebanhão e tal, mas enquanto eu era garoto, ele era o cara que, para mim, era meu, né? Entre aspas, meu ídolo, né? Ele corria com o Cristo Salva no carro dele, então a gente via no meio da pista lá, nos circuitos da Europa, aquele carrinho com escrito Cristo Salva, aquilo era, para mim, era o máximo, eu estava me convertendo. Ele fez, pô, tem um cara lá que fala de Jesus lá na Europa, né? Então, o Alex, depois ele foi para a Fórmula 1 e teve muita dificuldade na Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é um circo muito difícil, né, de entrar. Ele acabou não conseguindo bons resultados e tal, mas ele continuou correndo e, né, a vida dele era essa. E o Janires fez uma música para ele. O Janires, a gente gravou um ao vivo, né? Foi, acho que um dos primeiros discos evangélicos ao vivo gravado, em 1984, no auditório da Rádio Boas Novas, lá em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. E o Janires fez essa música, que eu gosto muito, eu amo essa música. Não deixa não. Fica aqui uma palavra de ânimo, de conforto, né? Eu sei que tem muita gente que passa muita dificuldade na frente missionária, né? Muita dificuldade. A gente sabe que a vida não é fácil, né? Para os nossos irmãos missionários que estão lá no campo. Então, eu queria trazer essa palavra de encorajamento aqui. Não deixa não a tristeza fazer pole position no seu coração, menino, acostumado a tantas curvas pela vida. O sol há de brilhar depois de cada tempestade. Você encontrará pistas coloridas no arco-íris para você correr com seu carrinho esperança, com seu carrinho esperança. Mas não se esqueça não, que o único pódio que Jesus subiu foi aquela cruz, cercado por ladrões em vez de campeões. E aquela vitória em lugar de champanhe para comemorar, derramou seu sangue para nos salvar. No céu, quando você chegar e abrir notícias celestiais para ler, vai descobrir que as derrotas aqui foram consideradas vitórias pelos anjos, que do lado do seu nome no livro da vida está escrito a palavra campeão. No céu, quando você chegar e abrir notícias celestiais para ler, vai descobrir que as derrotas aqui foram consideradas vitórias pelos anjos, que do lado do seu nome no livro da vida está escrito a palavra campeão. Está escrito a palavra campeão. Está escrito a palavra campeão. Acho que já deu meu horário, né, Lu? Já deu, Marta, obrigado.
Hoje foi um dia de volta ao passado, né? Ele sai. Tem outro aqui. É como se fosse assim, né? Sessão da tarde. Estamos revendo aqui pessoas dessa jornada, dessa longa jornada. E é tão interessante a gente pensar, enquanto a gente ouve as canções, ouve os testemunhos, a gente pensar na vida da gente. Né? Na verdade, é pensar na vida da gente. E talvez você esteja pensando, mas que programa mais esquisito é esse que essa Together inventou nessa noite de sábado, né? Para começar pela palavra, missionar. Né? Isso é uma palavra que a gente inventou. O ato de fazer missões é missionar. Mas eu estava lendo uma coisa tão interessante que eu vi, que eu queria contar para você. Tem um autor que, pessoalmente, lá na Together, a gente pesquisa muito, John Maxwell. E ele estava contando a história que o pai dele contava para ele quando ele era pequeno. Ele é um escritor cristão, tem mais de 60 livros, né? É uma referência na área de liderança, inclusive em empresas que nem são cristãs, usam o material dele. E ele disse que o pai dele sempre contava uma história de um menino que saiu para pescar. E qual que é essa história? O menino saiu para pescar e ele sempre pescava peixe pequenininho. Sempre peixe pequenininho, sempre peixe pequenininho. E daí um dia, ele pegou um peixe grandão, bem grandão. Aí o pai, uau! Puxa, agora você conseguiu um peixe grandão. Aí ele pegou o peixe, abriu a boca do peixe, tirou o peixe lá do anzol, da isca, e jogou de volta dentro da água. Aí o pai, mas o que é isso, cara? Você nunca conseguiu pegar um peixe desse tamanho? Nunca conseguiu pegar um peixe desse tamanho? Você pega o peixe e joga ele fora, de novo, dentro da água? Aí o menino fala assim, não, pai, sabe o que é? É que ele não cabe na frigideira. O que a gente está fazendo da nossa vida? Só com os 2 pequenos peixes. Em vez, quando Deus nos dá a oportunidade com um peixão, a gente joga o peixe de novo dentro d'água, porque ele não cabe na frigideira. Sabe o que a gente está fazendo esse encontro? Para dizer para você que a sua vida é mais do que 2 peixes pequenos. Essa semana, lendo a palavra de Deus, na segunda multiplicação de Jesus, ele faz a seguinte pergunta: quantos peixes você tem? Procure isso lá. Quantos peixes você tem? E a vida está passando para todos nós, né? Outro dia encontrei com uma pessoa no aeroporto, na hora do embarque dessa nossa equipe. Ela fazia uns 10 anos que eu não vi. Ela olhou para mim e falou assim, você está a mesma coisa. Aí eu olhei assim, falei, você está falando comigo mesmo? Eu falei assim, Figênia, mesma coisa? Eu falei, você está muito enganada. Ninguém está a mesma coisa depois de 10 anos, né? Depois de 20 anos, depois de 40 anos, depois de 50 anos. Mas, na verdade, a pergunta para nós hoje é como é que nós vamos nos envolver nesse grande lago, nesse grande mar que é o mundo. E Jesus está perguntando, você está pescando o quê? Continua pescando só 2 pequenos peixes? Só 2 pequenos peixes? Então, a liderança da Together, toda a nossa mobilização, chamar o Paulinho, pedir a igreja de Betel para nos receber de novo, pedir o pessoal da banda para nos ajudar, o pessoal do som, para que tudo isso? Para te dizer o seguinte, o peixe grande você está pescando, mas não joga fora, porque a frigideira não cabe o peixe grande.
troca de frigideira. Parte o peixe. Mas experimenta o que Deus tem para você. Nós estamos gastando a nossa vida nisso, é um outro momento da história. Deus não está chamando somente aqueles que vão seguir uma carreira missionária. Sabe o que é uma carreira missionária? É o que eu e você devíamos estar fazendo desde o dia que a gente encontrou Jesus. Isso é que é carreira missionária. Não é simplesmente que o chão tremeu e um raio caiu do céu e eu vou seguir a Deus e eu vou para a África. O brasileiro tem que ir para a África, porque se for para outro país, não é exatamente um missionário de verdade, é mais ou menos missionário. Né? Mal sabia ele que se ele abrir a boca lá no metrô de Paris e falar de Jesus, é pelo menos uns 2 anos em cana, porque conversou com alguém que não quer saber de fé. Então, acha que é mais fácil ir para a África do que ir para a França. Ou se você falar que vai para a França, todo mundo fala, para a França eu também quero ir. Para a França eu quero... Bobagem. Nós estamos aprendendo que o lugar não importa. O lugar não importa. O importa é se tem gente. Esse é o lugar. Esse é um lugar. Então, nós estamos investindo toda a nossa vida, estamos fazendo tudo que a gente está fazendo para dizer para você que essa tarefa de pegar peixe no lago é de todos. Crianças, adolescentes, jovens, idosos, adultos, solteiros, casados, gordinhos, magrinhos, bonitinhos, feiosos, quem usa óculos, quem usa lente de contato, quem fez faculdade, quem não fez, não importa. Todo mundo pode pescar, e peixe grande. Então, para isso, nós estamos começando essa jornada de missionar. Esse mês, depois em julho, mais algumas vezes mais, para atrair você para isso. Você está pensando, ô Marta, vocês fizeram tudo isso para ver se eu embarco com vocês? Exatamente. Bingo, acertou. Nós estamos fazendo isso para você embarcar com a gente em quê? Nos desafios missionários desse tempo, dessa geração. E essa jornada inclui esse missionar, essa jornada inclui as nossas viagens. Para ir na viagem, você precisa ir primeiro no querigma, para você conhecer a gente te conhecer. Aí você vai passar por um processo de capacitação, depois você vai batalhar os seus recursos financeiros. Ah, é. Inclusive, essa que vos fala, para ficar bem tradicional. Todos nós temos que batalhar os recursos financeiros. Não é o pessoal da Together, às vezes, ainda batalha mais do que você. Sabe por quê? Porque viaja 2, 3 vezes no ano. E cada um de nós tem que levantar os seus recursos, porque nós não temos ninguém pagando a nossa conta. Então, o que eu estou dizendo para você? Se fosse uma furada, se fosse um barco furado, nós não teríamos gastado todo o nosso tempo para estar aqui nessa noite e te chamar para se envolver nesse negócio. A gente veio te dizer que o quê? Tem lugar para você, independente do que você é. Aquelas pessoas que você viu hoje lá no Guiné-Bissau, tem gente da Redenção, a Marlise. Pelo menos 20 anos tentando que a Marlise vá. Quando ela fez enfermagem, foi fazer estágio no hospital em Itabira, da Vale do Rio Doce. Tá? Alguém conhece ela desse tempo? Pois é, desde esse tempo. Hoje eu perguntei, Marlise, e aí, tudo bem? Eu estou vermelha de tanta terra. E a estrada que ela está passando é 40 centímetros de terra solta, fofa. Eu estava lá um ano atrás, a Érica também estava lá. Mas e aí? Vale a pena. Anota aí de quem eu estou falando, hein? Quem é da Redenção. Ah, Marlise, está ali no meu celular, falou isso hoje. Vale a pena. Eu falei para o marido dela no aeroporto, ela vai experimentar um novo. Há mais de 20 anos ela trabalha no SAMU, lá em Betim, top do SAMU, que eu não sabia que SAMU tem categoria, né? Era o top lá, conceituadíssima, profissional para lá de competente.
Imagina parar lá, nesse lugar do Guiné-Bissau. Há um ano atrás, nós passamos lá. Esse cara que é médico, eu conheci ele como estudante, eu e Bela, quando nós fomos a primeira vez em Guiné-Bissau, uns 8 anos atrás, 7 anos, sei lá. Ele falou, Marta, eu quero te pedir uma coisa. Manda para mim profissionais da área de saúde, porque eu comprei essa terra, eu estou construindo esse posto, eu vou abrir um posto para a comunidade com o meu dinheiro. Tive oportunidade de ir para a Europa estudar, eu vou ficar aqui no meio do meu povo. Paramos no meio da estrada. Pastor Beto, Leonel, eu vou te fazer uma surpresa. O que foi, Beto? Para aqui, desce do carro, cheguei lá, o Jeremias formou, médico, bacana, tal. Eu olhei assim, falei, meu pai, e agora o que eu faço? Eu falei, ano que vem, nós vamos mandar alguém da área de saúde para te ajudar. Não tinha ninguém na minha cabeça. Ninguém na minha cabeça. Eu tentei com mais do que 15 pessoas. 2 pessoas aceitaram, a Marlise e a Érica Monteiro. Mastologista e cirurgiã do Hospital Felício Roxo aqui, top lá. Felício Roxo, ela pediu conta, o Felício Roxo mandou buscar de volta, porque ela queria uma saúde para acolher gente necessitada. E o hospital não queria só ganhar dinheiro. Está lá. Eu perguntei, Érica, tudo bem? Ela falou assim, bem, o posto de saúde não tem água. Todo o equipamento dela está ainda no voo. Ficou para trás, a mala dela foi a única que não foi. Ela comprou um tanto de equipamento, porque a inauguração do posto de saúde era com essas 2 meninas lá. O Jeremias pintou o posto de saúde de verde e amarelo para homenagear o Brasil. Vocês viram verde e amarelo na parede? E ela não tinha o equipamento. Eu falei, vai com o que você tem. Os seus peixes e os seus pães para alimentar 4.000 pessoas, porque Jesus vai fazer um milagre. E eu perguntei para ela, tá bom? Ela me mandou uma foto de uma mulher segurando um bebê e pôs como é que chama aquele trem? O emoji dela, ela chorando. Érica, está valendo a pena? Está valendo a pena, Érica. E ela só chorando. Vocês viram a Esther? Quem conhece a Esther? Por que nós estamos fazendo isso? Nós não queremos guardar com a gente tudo que nós temos experimentado. Em janeiro foi São Tomé e Príncipe. Em fevereiro estava com uma equipe lá na República Democrática do Congo. Sabe onde é isso? Procura lá no mapa. Em março, Luciene e Bela estavam no Mali, no Senegal. Em abril, Estela, Charles, eu e a Cida. A equipe nota 10 está aqui, os 4. Cida está lá atrás. Os 4 estávamos em Cuba. E agora, estão 5 lá em Guiné-Bissau. 2026 tem mais. Quer ir? Vamos. Quer participar? Ah, esqueci do Davi. O Davi, Joelson, que está lá atrás, Esther, que está lá no Guiné, estavam Umburatiba. Sabe onde é isso? Sabe não, né? Eu também não sabia, não. Quantos habitantes lá, Davi? É uma cidade grande, né, Joelson? 2.600 a população. Construiu o primeiro playground da cidade. 730 quilômetros de Belo Horizonte. Para ir, 730 para voltar. Tinham 7 lá. Construindo um playground em 4 dias. Para as crianças da cidade terem o que se divertir no terreno da igreja. Vale a pena? Eu acho que vale. Quer ir com a gente? Aproveita que hoje, as inscrições do Querigma do primeiro lote estão encerrando. Vai estar com a gente nesse evento. A partir disso, em junho, nós vamos divulgar todas as viagens de 2026.
Várias equipes. Mas, acima de tudo, lembra que você continua pescando 2 peixes pequenininhos e Deus está te dando um peixe grandão. Troca a frigideira e vai. Nós estamos concluindo nosso tempo hoje. Temos lá fora os trecos e troços, as coisas que a gente continua vendendo. Você pode fazer a sua inscrição lá, pagar em 6 vezes. Esse evento é um evento para 180 pessoas. Então, não fique esperando demais, não, porque você pode sobrar nesse negócio. Nós cremos, estamos trabalhando para 180 pessoas. É um evento concentrado. E mês de julho, vamos ter mais. Outro missionário para você ouvir outras histórias e se sentir desafiado. Estão comigo nisso aí? Então, vamos ficar em pé. E o pessoal da adoração tem mais um cântico para a saída. Obrigado, Igreja de Betel, Pastor Pedro, todo mundo que esteve com a gente. Ânimo, gente. Vamos nessa. Vamos seguir em frente. Vamos fazer o que Deus tem nos chamado para fazer. E o tema do nosso querigma é uma frase legal. Sabe como é que chama? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tá bem? O primeiro lote, como eu mencionei antes, termina hoje. A partir de amanhã, outro preço. Tá bom? Vamos lá. Obrigado, Paulinho. Agora ligou. Obrigado. Nós vamos terminar com uma oração. A sua música, acho muito conhecida, né? Acho que de tudo que a gente viu aqui, que a gente ouviu, eu acho que seria muito oportuno a gente cantar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me, até que em mim se ache só a ti. E usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Sonda-me, Senhor. sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Senhor, que brilha a noite ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado na maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor abençoe. Obrigado, queridos.